nós estamos vivendo o projeto de salvaguarda da Igreja Matriz, que é dedicada ao Divino Espírito Santo. Essa igreja de 466 anos, nós completamos agora este ano. O processo de salvaguarda valoriza a igreja, que é um patrimônio histórico e cultural para todo o Brasil, uma oitava igreja mais antiga do Brasil, construída pelos jesuítas, e que também guarda, protege todo o entorno, tudo aquilo que está perto do seu território, deste templo sagrado e também desse templo que tem um significado histórico valioso. Valioso porque ele está no início ainda do descobrimento do Brasil, os primeiros tempos, e com certeza na propagação da fé que fez a cultura, que nasceu os povos, a história e todo o enredo que faz a cidade de Camaçari existir a partir desta terra dedicada ao Divino Espírito Santo. Então estamos vivendo um processo histórico, um processo bonito, um processo de informação, um processo de fazer as pessoas conhecerem esta bela história, a história desta igreja, não só para a vida religiosa, mas para a cultura, para a história e para todos os povos, desde as crianças, aquelas que estão na catequese, aos jovens que estão inseridos na sociedade através das escolas, a sociedade em si, pelos diversos estabelecimentos que giram em torno da movimentação e da civilização das pessoas. É um processo de informação para que todos também possam ter conhecimento, guardar, salvar, proteger e anunciar esta grande, a oitava maravilha do Brasil. Você tem ideia, esses índios aqui, gente, merecia uma estátua em praça pública. Os índios flecheiros de Abrantes, eles foram importantíssimos. Em 1624, na invasão dos neerlandeses na Bahia, esses índios foram importantíssimos. Porque os holandeses morriam de medo, porque morriam sem ouvir barulho nenhum e anestesiados de veneno com as flechas dos índios aqui de Abrantes. Eram os índios incríveis, poderosos. E esses mesmos índios, gente, foram lutar também em 1822, 1823, na independência da Bahia. Pelo processo que ela está organizando aqui em Vila de Abrantes, que é o plano de salvaguarda, né, da Igreja do Espírito Santo. Tudo começou com o tombamento, que o Ricardo falou, que foi realizado de decreto que colocou o tombamento em 2022. E o seguinte agora é o plano de salvaguarda. E significa uma importância muito grande para a igreja, para o bem tombado. Porque o plano de salvaguarda vai trazer as ações que vão orientar como a gente deve manter esse bem, né? O bem tombado. O que é o bem tombado e como ele deve ser preservado. Quais são as ações? Ações de manutenção física, mas também essas ações de participação da comunidade, para que cada um, morador, visitante, entenda a importância da igreja, né, o que ela significa para a história de Camaçari e de que forma você, como morador, como frequentador, pode colaborar para a salvaguarda. Meus amigos e amigas de todos aqui de Abrantes, Camaçari, eu quero dizer a todos que o tombamento foi fundamental, o tombamento da nossa igreja do Divino Espírito Santo, por ser uma igreja entre as 10 igrejas mais antigas do Brasil. E nas minhas pesquisas que eu preciso concluir, comprovar, é uma igreja que é a primeira igreja indígena do Brasil. E além disso, é a primeira igreja do Divino Espírito Santo também do Brasil. Porque nós sabemos que no século XIV, a Rainha Isabel, em homenagear que uma paz para Portugal, ela pediu ao Divino Espírito Santo que ia fazer uma igreja, e essa igreja, no século passado, e a Isabel, que hoje é chamada Santa Isabel, ela concluiu essa obra, e que foi a fundação realmente lá em Portugal no dia 29 de maio. Segundo as cartas dos jesuítas, a nossa igreja, que é a primeira missão em Catu de Abrantes,
que provavelmente eu vou dar essa primeira informação a vocês aí, que ninguém sabe, historiador nenhum nem comentou, nunca comentou. Essa primeira missão do Divino Espírito Santo foi hoje onde está situado o Busca Vida. É onde foi a primeira missão do Divino Espírito Santo. Porque os historiadores afirmam que foi nas margens do Rio Giovanes, mas não sabem onde dizer. Então ela está ali situado no Busca Vida, a primeira missão. Veio para aqui depois de 3 anos, porque diversos motivos. Os índios foram usados para a guerra do Paraguaçu e outras guerras que Mendiçal usou os nossos índios domesticados. Depois de 3 anos, o jesuíta Luiz da Gra trouxe para aqui, para Vila de Abrantes, e essa igreja foi criada em 1661 a 62, que é uma igreja de taipa, e está aí de 1580 essa atual igreja. É uma das 10 mais antigas do Brasil. E o tombamento foi fundamental. Isso é importante. Aí nós agradecemos as pessoas como a Cátia e outros membros que fez o tombamento da nossa igreja, que a gente precisa preservar os nossos monumentos históricos. E, infelizmente, de todos os monumentos que nós temos aqui, só está aí o cemitério de Abrantes e a nossa igreja do Divino Espírito Santo. E é necessário que ela tenha uma revitalização, porque foi uma igreja que foi feita também por sambaquis, aquele produto dos sambaquieiros, que chegaram a 50, 60 mil anos aqui no litoral brasileiro. E a nossa região de Abrantes, esses sambaqueiros que vieram do continente africano, do continente americano, se estabeleceram aqui na nossa região. O projeto da salvaguarda da Igreja da Matriz, para mim é de muita importância, porque é uma das igrejas mais antigas do Brasil, e nos últimos anos a Abrantes vem sofrendo com injustiça, né, em relação à sua história. E essa preservação, esse tombamento é muito importante para recolocar a nossa Abrantes na questão como parte da colonização brasileira, fazendo parte dessa grande história. E uma igreja que é do final do século XVI, completando agora mais de 466 anos de sua fundação, no início como uma casa de taipa. Nós já tivemos aí uma grande injustiça, que foi a derrubada da Casa da Câmara na década de 40, para mim um dos maiores crimes que aconteceram aqui em Abrantes. Falar um pouco da importância, né, desse projeto de salvaguarda para a Igreja do Espírito Santo. Uma ação muito importante. Eu achei muito, para mim foi surpresa, eu não imaginava, né? Mas eu fiquei muito feliz porque é muito importante, né, resgatar essa história. Eu não sabia, porque eu não sou daqui de Abrantes, né? Eu vim de Jauá para cá e quando eu me deparei com a igreja, eu olhava assim, coisa linda, né? Mas não sabia que tinha essa história toda por trás, né, de Abrantes. Então, para mim, hoje foi um dia assim maravilhoso e é muito importante que isso vá adiante. Meu nome é Heloísa, eu tenho 14 anos e a inspiração para esse desenho foi basicamente por eu estar sempre na matriz, né, toda semana. Inclusive ontem eu estava na Santa Missa de noite, né, e aí estar sempre aqui nesse lugar, nesse ambiente que já faz parte, né, da minha rotina. Então fui lembrando de cada detalhe. Eu sou do Ministério de Música de GFA, sou da Juventude de GFA, sou coroinha, sirvo no altar, também danço e participo de vários eventos. Então, essa foi a minha principal inspiração para esse desenho. Me inspirou a igreja lá de Vila de Abrantes. A igreja de Vila de Abrantes é muito antiga, cheia de detalhes, cheio de santuário, cheio de espiritualidade. Eu achei uma bonita essa igreja e muito bom pela visita, todas as visitas. Eu achei maravilhoso, eu amei. E na parte da parte dos bebês que abençoe para batizar, minha tia tem um filho que já foi batizado aqui e também eu amei. Eu já fui batizada aqui e eu amo essa igreja e eu tô aqui finalmente de novo
Eu amei conhecer a igreja, eu amei todas as histórias. A que eu mais gostei foi que a do piso do altar tem conchinhas. Oi gente, meu nome é Maria Clara, tenho 16 anos, sou moradora de Vila de Abrantes e hoje eu quero falar a importância do projeto Salvaguarda para mim. Quando a gente entende que as pessoas que passaram lá atrás para a gente chegar onde a gente está hoje, a gente respeita essas pessoas, a gente respeita a nossa história e a gente respeita as coisas que estão à nossa volta. A igreja de Vila de Abrantes, que é considerada uma das primeiras capitais do Brasil, logo quando veio da colonização, é hoje uma das igrejas mais antigas da Bahia. Então, e uma das mais bonitas, na minha opinião. Então, o Projeto Salvaguarda tomba esse momento, faz ele ser histórico para a gente e para a Bahia e para o Brasil. Eu tenho certeza que muitos aqui vai passar para outros que não frequentam aqui a igreja, a catequese, vão simplesmente dizer, meu dia hoje foi tão especial, tão maravilhoso na igreja. Teve o pessoal de fora que veio para, teve lanches depois da catequese, teve brincadeira, a gente desenhou, nós fizemos coisas tão maravilhosas. A gente tem achado super legal, super interessante trazer esse projeto aqui para dentro da igreja. Como todo mundo sabe, nossa igreja ela é um patrimônio tombado, então a gente precisa de ter um olhar diferente para ela. Trazer o projeto para cá, para explicar para as crianças essa importância, isso é muito legal. A gente está aqui como paróquia, como igreja aberto, né? Como comunidade aberto para que vocês tragam mais projetos mesmos para a gente. Eu tenho 17 anos, eu sou catequista aqui da Paróquia Divino Espírito Santo e também músico do Ministério Divino Adoradores. Eu estou ajudando hoje aqui no projeto porque eu acho muito importante, inclusive, a igreja ser lembrada, mas não só o pessoal da igreja em si, que já participa em si, o pessoal de fora também, que eu creio que esse projeto está fazendo aqui hoje, levando as crianças da igreja para fora, poder apresentar o mundo para eles em si. Para mim, o valor da igreja é o Espírito Santo, é Jesus, quando desceu para salvar a gente das mentiras, de todo o mal que estava na terra. O projeto é importante para as crianças, para a evolução deles e também para a história da igreja, que é uma igreja de 466 anos de história e de muita luta, precisa muita coisa ser mudado para fazer a diferença. Então é importante para as crianças. Cara, é um projeto muito bom. É um momento de as crianças se encontrar mais com a igreja, entender mais a história da igreja que eles vivem. Porque muitas crianças vêm para cá e não sabem nem qual foi a história, não sabem o que se passa, o que se passou, o processo para que essa igreja se tornasse Igreja de Cristo. Então, tenho honra de morar nessa cidade e dizer que ali tudo começou e que é uma história muito grande, mãe de 4 filhos, mãe solo, graças a Deus. Tenho uma grande honra de ser tupinambá. Nossa Vila de Abrantes é rica, mas somos basicamente escondidas em relação à verdadeira história de Abrantes. Nossa tarde hoje foi muito proveitosa. A gente conheceu o Salvaguardar, foi muito importante para mim, para os alunos da Escola Marquês de Abrantes que viemos aqui para conhecer um pouco desse trabalho, conhecer a importância da nossa igreja aqui, Matriz de Abrantes. Todos nós vamos sair daqui hoje à tarde com vários conhecimentos nessa área e também com o desejo de estar também contribuindo e ajudando para esse projeto que é maravilhoso. A igreja foi tombada e ela precisa de uma revitalização muito grande. Nós visitamos lá a igreja e percebemos que algumas coisas podem ser modificadas e revitalizada para que a comunidade esteja assim, mais aconchegante no ambiente espiritual. Meu nome é Murilo Pombal, eu sou aluno do Centro Educacional Marquês de Abrantes, tenho 13 anos. E a Igreja do Divino Espírito Santo, fundada no ano de 1558, é a 8ª igreja do Brasil e é uma das igrejas importantes. Há pouco tempo atrás eu iniciei o meu estudo sobre Abrantes, porque eu ouço bastante pessoas falarem sobre a emancipação desse distrito. Então fui procurar saber um pouco da história e percebi a importância de Abrantes e como Abrantes está ligada à Igreja do Divino Espírito Santo. A Igreja do Divino Espírito Santo, construída aqui pelos jesuítas e os índios nativos da época, da tribo Tupinambás, fundaram essa igreja, e
com o passar do tempo, ela foi, de certa forma, crescendo dos outros lados de Camaçari, porque tudo começou da cidade de Camaçari aqui. Em um filme que muitos assistem, no filme Encanto, um filme da Disney, esse filme é uma vela. Essa vela abençoa a vila que eles moram. Eu compartilhei com uma amiga minha que a Igreja do Divino Espírito Santo é a vela de Camaçari, porque tudo em Camaçari está relacionado a essa igreja. É importante ressaltar que toda a história começou aqui. A história de Camaçari, a história da Bahia, a história de nossa independência também aconteceu aqui. Sabemos também que a praça foi um campo de treinamento para os militares, índios e pessoas que lutavam na época da invasão dos holandeses no 2 de julho, né? Então é muito importante a gente saber que temos que manter essa história preservada e que essa história não pode morrer. A igreja é bastante importante, né? Temos também bastante história nela. Eu lembro que conversando com minha coordenadora, ela me fala que há tempos atrás teve uma reforma na praça e nisso acharam várias ossadas de índios, né? De indígenas. Olha, essa atividade hoje, ela faz parte da diretriz da educação patrimonial do projeto de salvaguarda da Igreja do Espírito Santo. Essa é uma atividade educacional informal, porque está acontecendo na paróquia com os alunos da catequese. E eles estão, cada um representando qual a importância, o que a igreja representa para eles, tanto no aspecto do patrimonial, quanto no aspecto religioso. Religioso por quê? Porque a gente está dentro da igreja, com os alunos da catequese. Gosto muito da igreja, gosto muito do catolicismo. Criei minhas filhas levando para o catolicismo, a minha mãe também nos criou levando para o catolicismo. Fiz curso de liturgia, trabalhei no conselho comunitário da igreja, trabalhei na pastoral da criança, me preparei para coordenar a pastoral do menor. Eu era do apostolado do Coração de Jesus, do Coração de Maria. Eu era comentarista também. Mais alguma coisa? Eu fundei um grupo de anjinhos. Tive alguns trabalhos mais na igreja. Dona Natália, a senhora acha importante preservar a história da igreja? De fundamental importância, preservar a história da igreja, sim. Por que a senhora acha de fundamental importância? Bem, se não tivermos esses cuidados de preservar as histórias que nos são importantes, bem, se fala do cristianismo. E se a gente não tiver esse cuidado de preservar a Igreja Católica, as crianças, as pessoas que estão chegando depois de nós, o que vamos oferecer, o que temos para contar para elas? O que vamos deixar para que elas possam seguir? A senhora conhece a história do surgimento de Vila de Abrantes? A história do surgimento de Vila de Abrantes, que era uma aldeia muito pequena dos índios, e essa aldeia demorou um tempo. Nessa aldeia, logo em seguida, apareceu os jesuítas e os padres jesuítas. E aí eles foram criando novos mecanismos para que a cidade crescesse. Daí a gente sabe que ali onde é a igreja já foi Câmara de Vereadores, tem que me lembrar mais, são muitas coisas. Cadeia pública, também do lado nós tínhamos ali que era o final de linha dos ônibus. Nós tínhamos hoje onde é a praça, era um campo de futebol, assim, era um campo de futebol. Nós tínhamos em Abrantes a casa da criança, a casa do idoso. Com o tempo, fecharam a casa da criança, foi muito difícil a gente implantar, mas a gente conseguiu. Com o tempo, fecharam a casa da criança, a casa do idoso, e eu sinto muito falta disso, porque são coisas muito importantes para a nossa comunidade.
a importância histórica. A gente lembra que, como era cadeias públicas, se observar por lá no salão paroquial, a gente descobre que tem paredes que foram construídas pelos escravos. São paredes, tínhamos até pouco tempo, as grades onde prendiam os escravos. E temos paredes que eu não me lembro bem quantos diâmetros tem a espessura das paredes, sei que é muito grande. E essas paredes eram onde prendia as grades para prender os escravos. A senhora sabe que essa é a 8ª igreja mais antiga do Brasil? Sim, sim. Nós temos aqui em cima, na Fonte da Caixa, lá em cima, no morro, temos a cruz onde os jesuítas rezou a primeira missa. E temos aqui na nossa rua, a primeira rua do Buraquinho, da Fonte da Caixa, a Fonte do Buraquinho, onde os índios colocavam palhas de dendê e de coqueiro para se banhar. E por conta disso é que o bairro chama-se Fonte do Buraquinho, onde as pessoas pegavam toda a água nessa época. Antigamente, Abrantes era abastecida pela Fonte do Buraquinho. A senhora acha importante que a história seja preservada para as futuras gerações? Sim, com certeza. E qual processo a senhora acha que poderia ser feito e utilizado para que a gente consiga preservar passar de tempos em tempos? Seria através de que tipo de processo a senhora acha importante? Bem, as ações principais, eu acredito que as escolas têm um papel fundamental em informar para as crianças, levar para as crianças e adolescentes a importância da preservação da comunidade de Vila de Abrantes. Também os governantes, precisa de ter incentivo dos governantes, porque se não tem os recursos públicos, fica mais difícil para que as pessoas tenham mais facilidade de ter acesso aos benefícios. A senhora sabe que essa igreja ela é tombada pelo patrimônio municipal? Sim, sim. Isso é muito importante. Então é isso, dona Natália. E a senhora gostaria de participar das atividades que promovam a igreja? Com certeza. Inclusive, já participei da Agenda 21, que nós tínhamos a Agenda 21, fazia parte da igreja. Também tínhamos o Fórum Comunitário da Costa dos Coqueiros, que era um fórum que abrangia os trabalhos da igreja. A gente também já tivemos muitos cursos de fundamental importância, tivemos o Bahia Faz Cultura, tivemos muitos outros, tínhamos parcerias com algumas empresas, como no caso a CLN, que tínhamos muitos cursos através da CLN na Igreja Católica Divina do Espírito Santo, daqui de Vila de Abrantes. Mas a respeito da importância de preservar o patrimônio histórico da igreja, de ser essa igreja de 466 anos, o que a senhora acha desse processo? Na verdade, eu acredito que a igreja precisa se imbuir um pouco mais para levar a comunidade, para levar de volta a igreja, a comunidade. A catequese é de fundamental importância, tendo uma visão mais clara para as crianças e seus familiares do quanto é importante o cristianismo. Um cristianismo moderno, com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, com muito respeito e dignidade. Porque hoje a gente vê muito oba-oba, e isso não ajuda ninguém. E esses seres que estão chegando hoje no planeta precisam de muito amparo, de muito apoio, e que a gente esteja sempre atentos para que possa levar para eles valores, maiores valores em relação à religião, em relação ao ser humano, para que não venha perder suas identidades familiar e também sua identidade religiosa. Vá conhecer a Praça da Matriz, que já foi tribo dos indígenas tupinambás, já serviu de cemitério também dos indígenas, e também já tem um campo enorme, aberto, que serviu de treinamento militar. Vá perguntar para os holandeses que foram expulsos aqui da Bahia, na Delta do Pombo de lá. Os historiadores e os moradores antigos dessa região podem confirmar. Vá conhecer a Igreja do Divino Espírito Santo, construída em 1558, que completou esse ano 466 anos. Esse lindo e rico lugar, que muitos conhecem a história que está por lá.
Ao lado da igreja já teve um anexo que serviu de câmara dos políticos, já foi hospício de hospedaria dos jesuítas, já foi escola de catequese. Logo que os jesuítas chegaram aqui, os Abrantes, segundo a história, foi a quarta povoamento que existiu, que os jesuítas se implementaram no cargo. Vá conhecer também a Igreja do Divino Espírito Santo. Tem muita coisa linda e importante lá. Então, se você não conhece o Vila de Abrantes, pois então vai conhecer toda a sua linda e rica história. Leve você, sua família, seus amigos e vamos por uma aventura atrás da história rica que tem nesse lugar. É um prazer, quero agradecer pelo convite feito aqui por minha amiga Bárbara, né? E lá de Albiveiro, nós trabalhamos junto, dos lados também, né? Postado por também a museóloga Cátia Cunha também, trabalhamos junto lá na Albiveiro, nós acabei de costura, né? Saudar a todos aqui de Vila de Abrantes e pessoas de aqui com organizadas, Olhos Terra e grande batalhador pelas questões ambientais, né? Isso há muitos anos, ele não é velho não, mas como ambientalista, ele não é velho na idade, mas como ambientalista é bastante antigo nessa luta, né? Que eu sou personagem mero na luta, sei para fazer 50 anos, eu não queria ver muito no meu livro, 2026, a própria fazer uma grande festa. Tinha evento também, meu. Israel trabalhou comigo também, até que era pintura, quer dizer que é uma tarde assim, bastante memorável. Mas no Interfecund eu gostaria de sintetizar, porque falar da história da Vila de Abrantes realmente seria, às vezes, impossível, né? 466 anos de história. Então, eu gostaria, o historiador de lá, de reforçar realmente isso. Parece que assim, que existe então ele fala, é verdade, grande, assim, nessa coisa de Camaçari e Abrantes e tal. Mas, na verdade, no que eu entendi é o seguinte, Camaçari é considerada a capital industrial do Nordeste do Brasil, né? A cidade de Marica da Alvareira, que é uma potência. Agora, a gente não pode esquecer que tudo começou aqui na aldeia do Espírito Santo, né? Que é de 1558, e que hoje é Vila de Abrantes. Às vezes acontece isso em algumas cidades. Ela começa num certo núcleo ali, populacional, e depois acaba, por algum motivo, ela se deslocando para uma outra área e acaba aquele núcleo inicial que a gente tinha, assim, para a referência principal, ficando meio relegado a segundo plano. Mas começou com o propaganda da igreja, eu aproveitei por isso, evento contato, nós com a ideia, e é um processo no mesmo feliz. Tem mais deixar no legado. E a Secretaria de Cultura, que ela cumpriu uma posição de acompanhamento formada por pessoas do ramo, pessoas experientes, que conhecem sobre a elevação, como Daio, o Mexicaio, Saúl, Lélia. Então, é um trabalho foi igual que nós esperamos em toda a seriedade que tem um legado.